Olá, queridos alunos, aqui mais uma aula do professor Neto. Hoje nós vamos falar sobre pesquisa, coleta de dados, os dados brutos e também vamos estudar o que chamamos de rol de dados isolados. Vamos à definição de pesquisa? Pesquisa, o que é pesquisa? Uma definição genérica, pessoal, é um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário e artístico. Por exemplo, uma pesquisa que faz com que um professor se torne mestre é uma pesquisa científica. Uma pesquisa no ramo literário, você pode coletar dados da literatura inglesa, por exemplo. No ramo artístico, pode envolver todas as artes. Uma pesquisa que fala desde grafiteiros até cineastas. Envolveu artes, chamamos de pesquisa no ramo artístico. E o que é pesquisa estatística? Essa pesquisa aqui é que nós vamos estudar melhor. Pesquisa estatística é aquela que consiste em coletar dados sobre determinado assunto, produtos e elementos de qualquer população. Nós já estudamos que população é um conjunto de elementos sobre o qual realizamos um estudo estatístico. População vale para tudo, desde objetos até animais, e envolve os 3 reinos: animal, vegetal e mineral. Vamos a uns exemplos? Exemplos. Primeiro exemplo, coleta de preços num supermercado. Segundo exemplo, altura dos soldados de um batalhão. Agora nós vamos ver o que são dados brutos. Os dados brutos são aqueles colhidos numa determinada amostra sem serem numericamente organizados. Você coleta os dados, essa primeira coleta nós chamamos de dados brutos. Vamos ver a definição detalhadamente. Dados brutos são aqueles colhidos numa determinada amostra sem serem numericamente organizados. E depois temos o rol. O que é rol? Rol, ao pé da letra, significa lista. Você faz uma lista prévia, é chamada de rol, mas desde que organizados numa ordem crescente ou decrescente de grandeza. Vamos ver a definição detalhada? Rol são dados colhidos em uma determinada amostra, organizados em ordem crescente ou decrescente de grandeza. Agora nós vamos para um exemplo de rol de dados isolados. Primeiro, um exemplo de dados brutos. Vamos colher os dados brutos, tabelar esses dados brutos, melhor dizendo. Tabelando os dados brutos, nós vamos montar o rol de dados isolados. Exemplo de dados brutos. Os dados brutos abaixo representam as alturas em centímetros de 20 pessoas. Neste caso aqui, nós coletamos 20 alturas. Enumeramos, por enquanto, não tem ordem nenhuma. Eles foram só coletados e anotados, de 1 a 20. Agora, em seguida, nós vamos montar um rol de dados isolados. Neste caso, nós vamos organizar
de forma crescente ou decrescente de grandeza. Nesse rol, especificamente, nós colocaremos em ordem crescente de grandeza. Vamos recapitular aqui as alturas. Vão de 150 centímetros a 180 centímetros, significa 1,5 m até 1,80 m. Foram coletados em centímetros para facilitar as anotações. Em seguida, o rol de dados isolados. Exemplo de rol de dados isolados. Pegamos os dados brutos, montamos uma tabela, colocamos o título, rol de dados isolados, montamos duas colunas. Na primeira coluna, altura em centímetros. Segunda coluna, número de alunos. Anoto em ordem crescente e vou tabulando, isto é, colocando a quantidade para cada altura. 150 centímetros, ou seja, 1,5 m, 2 alunos. 152, 1,52 m, 2 alunos. 153, 2 alunos. 160, 3 alunos. 161, 1 aluno. 164, 2 alunos. 173, 2 alunos. 176, 2 alunos. 178, 2 alunos. 180, 2 alunos. E esse símbolo aqui, que símbolo é esse? Essa é a letra grega maiúscula sigma, significa somatório ou somatória. Então veja que a somatória aqui, ou somatório, é igual a 20. Vou colocar aqui, somatório igual a 20. No final, coloca o somatório ou somatória. Em seguida, façam os exercícios e até a próxima aula. Um abraço a todos e fiquem com Deus.